tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu trouxe aqui para vocês hoje um assunto bem interessante. Muitas pessoas me perguntam se existe a palavra arroz no plural. Sim, em português nós temos plural de quase todos os substantivos. São poucos os que não aceitam plural. Então, muito cuidado porque existem regras para eles. E aí você, por não ouvir tão constantemente, né, com tanta frequência, você fala, isso aí tá esquisito, acho que não existe. Quando é que você sabe a resposta? Indo ao dicionário, a um bom dicionário, né? Dicionário de bolso não. A gente chama de calhamaço quando o dicionário é grandão. Eu tenho aqui, por exemplo, um calhamaço, que é esse dicionário aqui, o AIS, que é um dos mais famosos aqui no Brasil. Tenho também o vocabulário ortográfico, eu tenho o dicionário do Caldas Aulete, eu tenho o Sacone, tenho Aurélio, tenho vários grandes. E tenho também o pequeno, que me serve para emergências. Mas para estudo, é um dicionário, você tem que abrir o dicionário e ler tudo que é dito sobre aquela palavra. Porque eu vou falar uma palavra aqui meio pesada. Mas na internet o que mais tem é palpiteiro. Gente que fala assim, isso não existe, isso não é assim, porque eu aprendi assim e tal. Gente, quem é que vai saber quem falou a verdade? Muitas vezes eu, como professora, tive que assumir a minha humildade. Porque eu não sei tudo. Então, muitas vezes um aluno me fazia uma pergunta qualquer e eu tinha que falar assim, olha, sinceramente eu não sei te responder, mas eu prometo que eu vou pesquisar e trazer para você o mais rápido possível. Eu sei que muitas pessoas não fazem isso. No meu tempo mesmo, eu via muitos professores que se enrolavam todos, ou então ficavam assim, nervosos, achando que estavam sendo desafiados ou qualquer coisa. Gente, ninguém tem que saber tudo, mas existe um estudo. O Weiss fez um estudo e transformou isso. Olha só que peso que é esse dicionário. Isso tudo aqui foi conhecimento, foi pesquisa. E aí, obviamente, eu não tenho isso tudo em mente. Eu talvez não tenha nem 100 páginas dessa na minha mente, mas eu procuro, eu consulto, e isso é salutar. Então, prestem bem atenção que eu vejo aí na internet as pessoas me perguntarem muito sobre o plural desta palavra, arroz. Aí você vai falar, não, mas não tem plural não, a gente fala tipo. Realmente, nós usamos o recurso de uma palavrinha antes, uma expressão antes. Então, o arroz, geralmente, a gente fala assim, eu quero 2 sacos de arroz, ou então eu quero 2 tipos de arroz diferentes. Mas e se eu não usar essa palavra tipo, nem saco, nem quilo antes? Eu poderia falar o plural dessa palavra? Sim, como toda palavra que termina em Z. As palavras em português que terminam em Z fazem o plural assim, arrozes. Então, eu vou falar, olha, eu quero 2 arrozes diferentes. Eu quero um parboilizado e um agulhinha. Ou então, eu quero um arroz arbóreo e um de outro tipo, porque eu quero fazer um prato diferente, com cores diferentes, com tipos diferentes. Então, são arrozes diferentes. Posso falar tipos de arroz? Posso. Mas posso falar arrozes? Posso. Você escolhe o melhor. A língua traz essas possibilidades pra gente, de você escolher qual é mais eufônico. Quando é tranquilo, você ouve assim e não faz careta, pode saber que é eufônico. Agora, aquele que você ouve assim, nossa, que coisa feia, que erro de português, que nós temos mania de achar erro em tudo, né? Então, essa palavra geralmente, ou essa frase é disfônica. Eufônico, disfônico. Então, para mim, eu estou acostumada, eu falo arrozes tranquilamente. Algumas pessoas não vão ter coragem de gastar, mas se tiver uma prova e eles perguntarem na prova se há plural na palavra, sim.
Muitas pessoas estão falando, porque é contável, não contável. Isso é coisa de inglês. Em português, todos os substantivos, a grande maioria, levam plural. Imagine só a palavra gravidez. Gravidez também termina em Z. E existe plural? Também. Eu, Márcia, tive 2 gravidezes. 2 gravidezes com sucesso. Tive 2 filhos maravilhosos, meus troféus. Troféus, hein? Não é troféus, não. O Samuel e o Isaac são meus filhos amados. Eu era estéril e tive 2 gravidezes sem tratamento. Deus é tão bom que me deu 2 gravidezes. É feio? Talvez. Eu sou professora de português, eu falo tranquilamente. Não faço careta para falar, falo com naturalidade. Mas se uma pessoa parar e falar assim, nossa, mas é assim mesmo? Eu posso falar sim. Vamos ao dicionário? Eu me lembro de quando nós começamos. Na verdade, talvez eu possa até falar com vaidade. Que eu fui a primeira pessoa a falar que mussarela era com C cedilha em rede mundial, porque foi quando começou essa coisa de internet e tal. Nós tínhamos um programa de televisão, eu tinha um programa chamado Português Fácil, que ia logo após um programa de culinária. Era veiculado logo após o programa de culinária. E o programa, certamente no Brasil, quase todo prato muito gostoso traz a mussarela. Então, apesar desse não ser o nosso assunto, eu vou falar com vocês que mussarela é com C cedilha. Então, eu falei isso e falei com a produtora do programa, que vinha antes do meu, falei, olha, troquem aí, coloquem mussarela com C cedilha, porque vai ficar feio vocês escreverem do outro jeito errado, com 2 S's, e eu logo vir com o meu programa e falar que o jeito certo é esse. Ela, na verdade, ela falou assim, não, Márcia, eu não quero fazer assim. Eu vou fazer do outro jeito, vou escrever com Z. Porque com Z também, não sei como eles chegaram nessa aqui, porque tem coisas na nossa gramática que são meio estranhas. Mas aceita a palavra mozzarella. Mozzarella falando que é português. Porque em italiano é com 2 E's e 2 L's. Aí sim, mozzarella, que vem de mozza, que é um tipo de queijo daquela região lá. Mas em português, mussarela com C cedilha. Engulam ou não. Se você não conseguir engolir, sinto muito, está nos bons dicionários. Só não está nas marcas. Eu tenho procurado uma marca de mussarela com C cedilha e não tem. Todas estão com 2 S's. Fazer o quê? Na hora da prova, se você não assistiu ao programa com a Márcia Doro ou não foi avisado, você vai errar. Então, vamos lá. Quando eu coloquei mussarela, acharam estranho. E aí, o meu filho, que era muito esperto, andava com a página, o xerox da página em que falava que mussarela era com C cedilha. E ele pegava as pessoas, falava assim, vamos bater uma aposta? Você sabe escrever mussarela? A pessoa, claro, com 2 S's. Aí ele falava assim, vamos bater a aposta que não é? Então, se não for, você me dá tantos reais. E assim ele ficou muito bem na fita. Então, vamos lá. A outra palavra que eu escolhi para comentar sobre o plural é a palavra mel. Existe o plural de mel? Do mesmo jeito que eu falei, existe. Como toda palavra que termina em L e é antecedida por uma vogal, você tem em português ainda 2 possibilidades. Mês, ou você pode falar também meles. Esse aqui é bem diferente, mas também é português. Ou você fala mês ou meles, e mês com acento por causa do ditongo aberto, tá? Esse acento não caiu nos monossílabos. Então, o plural de mel é mês. Aí, quando é que você vai usar esse plural? Talvez nunca, tá? Mas eu falo com meu marido, eu quero que você traga 2 méis diferentes. Ou esses méis são deliciosos, você vai ver
cada um mais diferente do que o outro. Na hora da prova, Mel tem plural? Sim. Onde você viu isso? No Wise, no Sacone, no Volpe, no Caldas Aulete, em todos os lugares existe essa informação. Só não existe na internet, porque sempre tem um picuinha lá que fala, não, porque não sei o quê, porque é incontável. Gente, existe regra a ser seguida, não existe achismo, não. Você tem que achar um livro confiável que fale que ali existe aquilo que é desse jeito. Assim que você vai. E, se possível, eu vejo também, hoje eu fiz uma pesquisa de várias pessoas que estão fazendo grupos de português e não tem um mínimo conhecimento da língua. Chegou ao ponto de a pessoa copiar as coisas que eu venho postado e colocar no dela. Coisa feia, né? Sair copiando. Então, não. Você tem o conhecimento, você pesquisou, você tem autoridade para chegar e colocar o que você concluiu. Então, você estudou que Mel tem plural? Partilhe essa informação, é interessante. Sempre você pode fazer. Eu tenho, por exemplo, na minha casa, vários frigobares. Estranho, né? Frigobares, mas é assim que se fala. O plural de frigobar é frigobares. Eu tenho vários aparelhos de ar-condicionado. Eu posso falar aparelhos de ar-condicionado, eu posso falar ares condicionados. O nome do aparelho é assim. Eu tenho 2 ares condicionados. Assim é o correto. Ares condicionados. Falei feio? Sinto muito, está no dicionário. E assim é que a gente vai disseminando a cultura letrada. Você só fica bom de vocabulário e tudo quando você ouve ou lê alguma coisa, procura no dicionário, gasta a palavra. É muito legal você fazer essa dinâmica toda para você ter um vocabulário bonito. Mesmo que ele seja simples, como eu estou tentando falar com vocês, palavras mais simples, para não ficar falando substantivo, adjetivo, pronome. Algumas pessoas têm fobia desses nomes. Não precisa assustar, basta você saber que existe singular e plural e existem regras para isso. Então, a partir de agora, se você ouvir falar que não tem plural de café, claro que tem, cafés, de chá, chás. Não tem plural de céu, tem sim, céus. E o sol, tem plural de sol? Olhe bem, gente. Sol é uma palavra que termina em L e antes dele tem um O. Então, o plural de sol é sóis. Sóis. E o João? O João, que é o nome próprio, existe plural de João? De João? Igual a gente fala? Existe, gente. Joões. Joões. Certamente você não vai falar essa palavra sempre, mas saiba que existe o plural dela. Eu amo português e eu amo ensinar. E se você estiver aí achando que acrescentou, tem muito mais. É só me procurar ali no YouTube, Márcia Doro. Eu estou em todas para te ensinar várias coisas diferentes. Se você, inclusive, quiser sugerir algum assunto, pode sugerir. Eu ensino por musiquinhas, super fácil. Eu hoje vi uma pessoa tentar cantar uma música aí inventada. Por favor, é bem diferente do meu método, que foi estudado, foi uma coisa feita por pessoa que entende de música. Então, se você tiver vontade de fazer um concurso e falar, nossa, a matéria é muito grande, eu tenho 80 assuntos de gramática musicados. Se você não aprender minhas musiquinhas, eu não sei o que você anda fazendo não, porque você aprende músicas muito maiores com muito mais facilidade. É só trazer essa facilidade para a gramática, tá bom? Combinamos assim? Procure por mim. Nós queremos aumentar o número de seguidores, hein? Chame seus colegas também. Um forte abraço.